Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Revit. Nesta aula eu vou mostrar para vocês como criar as linhas de divisas da nossa superfície topográfica aqui dentro do Revit. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 3, Fogo. Capítulo 2, Topografia. Então, pessoal, eu estou aqui com o arquivo aberto, que a gente vimos na última aula, como a gente fez para criar esses arquivos aqui, onde eu estou trabalhando com ele. E desta vez eu vou mostrar para vocês como criar as linhas de divisas desse terreno para que a gente possa configurar ali a nossa divisão dos nossos loteamentos aqui dentro do Revit. O primeiro passo que eu vou fazer aqui é entrar na planta de piso do nosso terreno, onde está aqui configurado a vista de topo da nossa superfície. E aqui nós vamos conseguir observar a criação dessas linhas de divisas. Eu vou estar utilizando como referência o arquivo do AutoCAD que nós vimos na primeira aula da topografia, que seria essa superfície aqui, onde está já com as divisas do loteamento. Então você pode trabalhar aí as divisas de acordo com o que você vai ter aí no seu projeto. Aqui eu vou estar usando como referência esse arquivo onde eu fiz a divisa para que a gente possa criar nosso terreno aqui dentro do Revit, certo? O primeiro passo é observar se essa vista está com a configuração de visibilidade para as linhas de divisas para que o seu arquivo também reconheça. Essas linhas de divisas, normalmente, eles estão padronizadas para ser visualizadas na planta do terreno, onde eu posso observar aqui que eu estou trabalhando com essa planta. Bom, mas se você quer visualizar essa linha de divisa na sua planta baixa ou qualquer outra vista, você vai ter que observar se essa visibilidade dela está habilitada. Como que eu faço isso? Eu entro aqui na aba de Vista, Visibilidade Gráfica, ou eu aperto VG do meu teclado. Foi aberto aqui para mim a vista onde eu encontro todas as visibilidades que estão disponíveis para esta vista que eu estou trabalhando. Então, aqui em Visibilidade Gráfica, rodando a bolinha do mouse para baixo, eu vou observar que aqui em Terreno, eu vou ter aqui linhas de divisa. Se você desmarcar essa opção, as linhas não vão ficar visíveis nesta vista. Então, para que ela fique visível, nós vamos deixar aqui marcado. Dando um OK, nós agora podemos criar a nossa linha de divisa. Onde que a gente vai encontrar as nossas linhas aqui? Eu vou entrar aqui em Massa e Terreno, vou encontrar aqui, depois de Sub-região, eu vou ter este comando de linhas de divisa. Eu vou clicar neste comando, linhas de divisa, e vai aparecer aqui para mim duas opções. Nesta primeira opção, nós vamos ter que desenhar as linhas de desenhos a partir de coordenadas dentro de uma tabela, inserindo ali as linhas. Eu vou mostrar depois como a gente vai fazer essa tabela através dessa criação de linhas, onde a gente pode inserir ali coordenadas e criar as nossas linhas de divisa. Nós também temos como criar ao desenhar. Essa aqui é uma opção mais fácil que a gente tem para poder desenhar essas linhas de divisas. Então eu vou criar aqui primeiro através de desenhar, onde vai habilitar aqui para mim as opções para a gente colocar e redesenhar a forma que desejarmos. Olha só, eu tenho aqui como criar o retângulo, ou seja, seria a forma mais fácil de criar aqui, através do retângulo. Eu posso selecionar aqui o meu terreno. Olha só, a partir do momento que eu seleciono aqui o terreno, vai criar essas linhas aqui da divisa. Vou dar um OK para confirmar. E olha só, foi adicionado então esta linha. Então esta linha aqui, eu vou até copiar ela aqui para o lado, para que a gente possa entender o que vai ocorrer aqui. Olha só, eu tenho esta linha de divisa, onde foi criado através da forma de desenho, onde a gente pode criar qualquer forma. Olha só, eu posso vir aqui agora e também editar o croquis. Clico aqui, vou criar aqui, por exemplo, um arco através desse comando aqui
de arco em concordância, onde eu vou selecionar aqui esta linha e esta outra linha. E assim nós vamos poder desenhar aqui uma curva. E desta forma, o nosso terreno aqui vai ficar com as linhas de divisa como se fosse, por exemplo, de uma entrada de rua, ou seja, um lote de esquina. Então, desta forma, nós podemos criar aqui as linhas de divisas. Olha só, o que tem de diferente as linhas de divisas com linhas comuns de anotações? Bom, essas linhas de divisas vai nos dar propriedades diferente do que as linhas de anotações. Olha só, ao selecionar a nossa linha de divisa, ela vai me dar aqui um parâmetro, por exemplo, aqui com a área, ou seja, a área que vai ter este loteamento. Esta linha de divisa também vai nos dar opções de identificação automática das nossas coordenadas destas linhas. Veja bem, como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós vamos precisar carregar um modelo de família com anotações para estar executando essas identificações destas linhas. Como que a gente faz isso? Eu entro aqui em inserir, vamos ter aqui carregar família. Vamos clicar nessa ferramenta, vai habilitar aqui então a nossa pasta central do Revit, onde você pode baixar essas pastas aqui direto da Autodesk, ou quando você faz aí a instalação do seu Revit, você vai observar esta pasta aqui no diretório dela, certo? Então, dentro dessa pasta, eu vou ter aqui, ó, anotações. Clicando aqui 2 vezes, eu entro dentro da pasta e eu vou colocar anotações a partir daqui, ó, civil. Eu vou encontrar aqui identificador de divisas. Este daqui é uma ferramenta de identificação onde eu vou ter a possibilidade de nomear o meu lote e também verificar a área deste lote através de um identificador. Esta outra opção aqui vai me dar um identificador das linhas, ou seja, aqui a gente vai conseguir também conferir a metragem das linhas. E este outro aqui é para caso tenha uma linha em curva, que foi aquela última linha que eu desenhei. Olha só o que eu vou fazer aqui. Vou apertar o Ctrl do meu teclado, clico nesta outra opção, ou seja, eu estou com as duas selecionadas e essa terceira selecionada. Desta forma, eu posso carregar as 3 famílias ao mesmo tempo aqui para dentro do Revit. Este comando serve para que você consiga carregar diversas famílias, não somente para famílias de anotações. Você pode fazer isso com cadeiras, mobiliários e etc. Então você pode carregar até uma pasta inteira para dentro do Revit, fazendo esse procedimento de selecionar várias instâncias ali das famílias. Então posso clicar em abrir e vai carregar as 3 famílias aqui para o meu modelo. Olha só, como que a gente vai fazer esta configuração de identificação automática? Como que o Revit vai conhecer essas linhas que a gente desenhou como ferramenta para identificar? Olha só, aqui em anotar, nós vamos ver uma ferramenta que é muito interessante, onde a gente vai poder identificar tudo de uma só vez. Eu entro aqui em identificar todas. Assim vai ser habilitado aqui uma tabela onde a gente vai selecionar o que queremos aplicar ali para dentro do nosso projeto. Ou seja, aqui eu tenho o identificador de linhas, um raio. Primeiramente, eu vou identificar através de linhas de divisas com graus, minutos e segundos. Vou selecionar essa opção. E para identificar ali a área da linha de divisa, eu vou selecionar aqui, ó, identificador de propriedade, ou seja, ele vai estar pegando a propriedade da linha de divisa e aplicando ali os nossos parâmetros já selecionados. Vou clicar, então, com o Ctrl, né, selecionando aqui as duas e vou colocar em OK. Agora é aplicado aqui automaticamente a nossa configuração, onde eu posso observar aqui, ó, que ele já vai entender, né, a direção das linhas onde está correlacionadas aqui e também o grau onde a gente faz aqui a curva. Por exemplo, aqui está me dando um grau, né, de 90 graus aqui, a distância dela está com 10 metros. Então, ou seja, de norte, né, está me indicando aqui a direção norte e aqui também está me indicando de norte para leste. Olha só, a área já foi aplicada aqui, tem um ponto de interrogação. O que significa esse ponto de interrogação? Olha só, ao clicar o modelo, eu tenho aqui nome, ou seja, aqui eu posso dar um nome. Por exemplo, aqui, lote 01. Ao clicar em OK,
ele já vai me dar aqui a informação do lote 1. Eu poderia simplesmente também clicar aqui, selecionando o texto e clicar novamente em cima do nome. Isso vai me dar a possibilidade de alterar automaticamente aqui as configurações. Por exemplo, lote 2, atribuindo o lote 2 neste parâmetro, olha o que vai acontecer. Ao selecionar a linha de divisa, eu vou ter o nome aqui já alterado. Então, desta forma, essa ferramenta vai nos dar parâmetros compartilhados entre a família de anotação e a família de linhas de divisa. Olha só, eu carreguei aqui dois tipos de identificadores. Um dos identificadores seria para alterar aqui a anotação para curva, certo? Então, eu seleciono esse parâmetro aqui, vou clicar aqui na barra de propriedade e vou pedir para identificar divisa raio. Então, desta forma aqui, eu tenho o raio e o comprimento da curva. Então, desta forma, nós podemos, de forma rápida, criar aqui identificadores para ela. Lembrando que, no módulo 2 do nosso curso, nós vimos como criar os identificadores. E, por isso, eu recomendo que, se você não viu o nosso módulo, assista ele primeiro para que você entenda como configurar esses identificadores. E olha só, eu peguei aqui um parâmetro que já estava pronto. Como que eu faço para editar esse identificador? Seleciono aqui o texto, editar família. Aqui dentro eu posso verificar como foi a construção dessa família. Olha só, aqui eu tenho um parâmetro de texto, mas na verdade é uma legenda. E essa legenda, eu clicando aqui em editar, eu posso ver que ele pegou uma referência de norte e sul, então ele vai atribuir lá dentro do projeto este parâmetro. Ele vai pegar ali a referência da linha de divisa, por isso que tem que ser importante, porque olha só, a categoria que ela é informada aqui é um identificador de linha de segmento de propriedade. Então só vai funcionar se o seu parâmetro está correlacionado à família categorizada como linha e segmento de propriedade. Por isso esse parâmetro funciona. Vou dar um OK aqui e olha só, a distância também é um parâmetro de legenda e ao editar nós podemos observar que ele foi adicionado aqui uma distância. Eu posso clicar e, por exemplo, aqui embaixo eu posso modificar o tipo, do parâmetro, as unidades que ele vai estar sendo relacionadas lá dentro do meu Revit. Aqui está relacionadas em metros, eu posso fechar simplesmente esse parâmetro aqui e podemos também fazer alterações de textos. Então, por isso, eu recomendo que você veja o módulo 2 do nosso curso aqui dentro do nosso canal, porque ele é fundamental para você entender como faz essas alterações. Aqui, por exemplo, é um texto onde está identificado aqui na parte de editar como fonte Arial. E normalmente nós vimos aqui no nosso modelo que todos os textos eu estou utilizando outro tipo de fonte, que é essa fonte aqui. Então vou dar um OK e todo o texto vai ser feito a alteração. Vou deixar dessa forma mesmo, só para a gente ter aqui uma eficiência no nosso curso, mas você tem que lembrar que estes parâmetros têm que ser alterados, para você ter um parâmetro com padrão dentro aqui do Revit, dentro do seu template. O importante é manter a padronização do seu texto. Bom, sem mais delongas, eu vou carregar no projeto, substituir, e assim foi feito a alteração devida. Lembrando que aqui eu vou precisar fazer alguns ajustes, porque o tamanho do texto aqui foi alterado, Então eu vou ter que aumentar aqui, só fazer uma pequena alteração, aumentando isso aqui, carregando novamente o projeto, substituir. Eu vou ter que fazer algumas alterações lá dentro da nossa família, para que o texto aqui encaixe perfeitamente aqui dentro. Bom, eu não vou fazer essa alteração aqui nesta aula, para que não fique um vídeo muito alongado, então você pode fazer aí as alterações do seu texto. Isso aqui simplesmente eu preciso aumentar o espaçamento do texto aqui dentro e aí ele vai ficar da mesma forma que foi configurado aqui para esta direção. Então, desta forma aqui, eu vou dar um Ctrl Z simplesmente para voltar com o texto. Depois eu faço a alteração necessária para corrigir esse problema. Então, agora olha só, aqui neste terreno que foi criado anteriormente, também foi feito aqui a colocação
dos textos, né, identificados anteriormente. Então, desta forma é muito simples. Ao aplicar aqui em anotações identificar todos, ele vai pegar todos os elementos que nós selecionamos aqui na vista e vai aplicar de uma vez só em todo o projeto. Então, eu vou deletar aqui este terreno que criamos aqui. Pronto, foi deletado. Eu vou pegar essas informações aqui, clicando aqui, selecionando este terreno, eu vou copiar ele aqui para o lado. Vamos fazer aqui múltiplas e vamos manter aqui restringir, ou seja, vai manter nessa direção. Eu vou poder criar aqui mais tranquilidade, né, dos nossos loteamentos, que foi definido agora. Olha só, eu vou aproveitar que eu tenho aqui e vou descarregar o arquivo vinculado do AutoCAD, porque eu não vou utilizar ele mais. Eu vou utilizar apenas esse terreno que está aqui referenciado, mas eu fiz esse outro terreno para você entender como funciona o loteamento. Olha só, vou entrar aqui em Gerenciar e vamos clicar em Gerenciar Vínculo. Vou descarregar aqui em formato CAD esse loteamento com curvas. Vou pedir para descarregar. Ele vai ficar aqui com essa opção não carregado no nosso projeto, porque futuramente, se eu quiser, eu posso habilitar simplesmente recarregando esse terreno novamente. Vou deixar ele aqui escondido desta forma, dando um OK. Ele vai sumir aqui a parte do AutoCAD já do meu terreno. Eu vou ficar apenas com os loteamentos definidos aqui pelo Revit. Olha só, eu quero então identificar os outros terrenos. Vou clicar aqui em Anotar, identificar todos. Vamos selecionar aqui com Ctrl o identificador de linhas de propriedades e também identificadores de propriedade. Vamos dar um OK. Desta forma, ele vai aplicar. Então, como lá eu esqueci, né, de fazer alterações de raio e não tem raio, ele vai ficar com esse parâmetro aqui. Vou clicar. Posso clicar em selecionar em todo o projeto ou na vista atual. Desta forma, eu vou fazer uma seleção de todos os parâmetros que envolve esta família. É uma forma mais rápida de fazer uma seleção aqui dentro do Revit. Então, olha só, clicando aqui em vista, olha só, selecionou todos os parâmetros que correspondem àquela aplicação. Então, olha só, aqui na barra de propriedade, vou mudar para graus, minutos e segundos. E assim, a gente vai ter uma alteração mais rápida aqui das nossas identificadores. Veja bem, aqui eu posso colocar, por exemplo, que esse daqui vai ser o meu lote 1. Desta forma aqui, lote 01, e eu posso então renomear os demais lotes. Aqui eu estou mantendo este loteamento de uma forma que ele vai nos dar aqui uma superfície, né, mais reta aqui, por exemplo. Mas e se eu tivesse aqui um loteamento? Vou copiar esse loteamento que fizemos aqui para cima e assim, olha só, eu tenho aqui o loteamento, né, que foi feito aqui embaixo. E se eu fizer uma alteração neste loteamento, por exemplo, rotacionando ele, vou rotacionar ele aqui, por exemplo, 26 graus, e aqui já vai me dar a angulação que eu fiz aqui para este loteamento. Essas famílias aqui, elas já estão padronizadas para que faça a alteração em relação aos graus, em relação aos minutos e também a distância. Olha só, vou clicar aqui em editar croquis e vou aumentar este loteamento aqui. Nessa direção, vamos dar um OK, confirmando. E olha só, o parâmetro aqui já está atrelado a esta família. Então, com essa família aqui, nós podemos fazer alterações bem mais rápidas aqui dentro do nosso projeto, né, de loteamento. Então, vou deletar aqui o loteamento. Qual que é a outra forma que nós vamos ter como criar a linha de divisa aqui dentro do Revit, que eu falei lá no início do vídeo. Vou entrar aqui em massa e terreno e aqui linha de divisa. Eu tenho essa primeira opção. Como que funciona essa primeira opção? Vou clicar aqui e vai habilitar aqui para mim as coordenadas através de uma tabela. Eu vou adicionar aqui mais 3 pontos para a gente criar aqui um retângulo parecido com o que foi adicionado aqui, né, na forma de criar através de linhas de desenhos. Aqui a gente vai estar utilizando coordenadas e distâncias. Olha só, eu tenho aqui as distâncias, vou colocar aqui com 10 metros, vou colocar aqui com 25 metros, vou repetir aqui 10 metros e vou colocar 25 metros, que é o mesmo desenho que eu criei aqui. Agora sim, aqui há uma diferença. Por exemplo, aqui no segundo parâmetro, eu vou colocar que vai ser para sul, região sul, e vai ser até oeste. Então vai ter uma linha de 25 metros de sul para oeste com 0 graus. Aqui eu vou colocar que nesta opção aqui, eu vou ter de norte com 90 graus, para que a gente consiga fechar ali a parte de baixo do nosso retângulo, e ele vai ser para oeste. Vamos colocar aqui oeste.
e assim nós vamos fazer a nossa linha. Olha só, então eu tenho aqui norte para leste, sul para oeste, norte para oeste e norte para leste, fechando aqui o nosso retângulo. Então essas coordenadas aqui vai nos dar uma referência para criar as nossas linhas de divisas e formar ali o nosso loteamento. Vou clicar em OK e olha só, eu tenho aqui o nosso retângulo feito. Então desta forma aqui eu posso criar também. Então é desta forma que a gente pode criar esta primeira opção. Mas você veja que é um pouco mais complexo, porque como que eu faria, por exemplo, para adicionar aqui embaixo um arco, né? Porque agora, como a gente criou através de uma tabela, nós não vamos conseguir editar o croquis. Aqui, nesta opção, quando a gente faz através de edição de linhas, eu posso simplesmente copiar ela aqui. E aí, na segunda opção, eu tenho aqui ó, como editar tabela. Eu clico nessa opção e vai me informar que não vai ser mais possível desenhar as linhas. Então, eu vou transformar em tabela. E olha como é feita a tabela desta construção, seguindo os mesmos padrões aqui agora de tabela que eu tinha definido para esta linha de divisa que eu criei aqui recentemente. Ficou a mesma configuração. Eu vou apagar esses dois lotes que nós criamos aqui e agora eu vou mostrar para vocês como fazer para criar uma tabela e pegar todas essas linhas de divisas que nós construímos aqui. Essa vai ser a nossa primeira tabela que vamos criar para quantificar as linhas e desta forma você vai ver ao longo do curso como criar essas tabelas. Olha só, eu entro aqui em vista, eu vou encontrar essa ferramenta de tabelas. Nós vamos observar aqui que nós vamos ter tabelas de quantidade. Eu posso também acessar essa mesma ferramenta clicando aqui ó, na barra de navegação, clico aqui em tabelas, nós vamos observar nova tabela de quantidade. É o mesmo que eu encontro aqui, ó, tabelas de quantidade. Posso clicar e vai então habilitar a nossa visibilidade do que queremos quantificar. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós precisamos então saber o que queremos quantificar. Essa então vai ser a nossa primeira tabela criada e aqui eu quero criar uma tabela para identificar o nosso terreno. E o que eu quero quantificar? Eu quero quantificar linhas de divisas, plataformas ou propriedades de segmentos de linhas. Eu quero criar uma tabela que vai me dar a linha de divisa. Então, eu vou criar uma tabela para isso, linhas de divisa. Aqui vai ser o nome que vai ser referida para ela e vamos dar um OK. Vai aparecer aqui quais são as propriedades, ou seja, os parâmetros que queremos quantificar. Então, nós temos que saber o que queremos quantificar aqui. Quais são os parâmetros que vamos quantificar? Aqui eu vou querer quantificar a área e também quero saber qual é o nome do que eu estou quantificando. Então vou passar para cá. Esta vai ser uma tabela simples, só para a gente começar aqui a nos divertir com a criação de quantificações aqui dentro do Revit. Então eu vou criar uma tabela apenas com esses dois parâmetros, nome e área. Vamos dar um OK. E foi criado, então, uma tabela com nome e área. Eu posso selecionar aqui, ó, por exemplo, e vai habilitar aqui realçar no modelo. Qual é o loteamento que foi referente àquela família que está na tabela? Ele vai exibir aqui para mim, ó. Eu posso observar que é o lote, por exemplo, aqui, lote 2. Então, eu escrevo lote 2, dou um Enter. Voltando lá na tabela, clicando aqui, eu vou ter tabela de propriedade, que foi o que a gente criou, e olha só, foi atribuído para mim aqui uma informação que nós digitamos lá dentro da nossa família. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na própria tabela, ou seja, eu estou mostrando para vocês que nós podemos fazer edições dentro da família ou também dentro da tabela. Vou colocar aqui lote 4, então preenchendo aqui, vou voltar lá para dentro do nosso projeto. Aqui está pedindo para salvar, não vou salvar agora. E olha lá, nós vamos ter a sequência, né, que nós criamos aqui dentro do nosso projeto. Eu tenho aqui lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4. E se eu quero, por exemplo, verificar uma tabela de linha de divisas, ou seja, entro aqui em tabela, quantidade e vamos quantificar aqui embaixo. Dentro de terreno, eu tenho propriedade do segmento da linha. Vamos ver o que tem dentro dessa tabela. Vamos dar um OK. Olha só.
eu tenho aqui aparelhos de apoio. Vou colocar aqui e vai nos dar as informações das linhas. Aqui eu tenho leste e oeste, leste aqui para cá, então vou passar essas duas informações aqui, norte e sul também. Eu tenho aqui raio, caso tenha algum raio ali da família, né, de criação e os comprimentos relacionados a ela. Então, olha só, criando aqui as famílias, eu vou criar também o identificador, né, de famílias aqui. Nós temos como criar esse parâmetro também. Vamos observar o que vai nos dar, né, através dessa tabela. Eu vou dar um OK e eu vou ter aqui todas as coordenadas que foram utilizadas de cada linha ali dentro daquelas famílias. Bom, aqui é lógico, né? Eu preciso colocar aqui identificadores para saber qual é a família correta, né, para cada loteamento que foi criado. Mas essa tabela é uma tabela que auxilia na criação deste loteamento que foi criado aqui. Bom, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Curta, compartilhe com seus amigos. Se te ajudou de alguma forma, eu peço que deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Bye!